Gêmeos, cheguei, cheguei para sua leitura, uma leitura intuitiva, atemporal, coletiva. Pegue para você somente aquilo que ressoar com o seu momento, com o seu repertório de vida. Se nada ressoar, está tudo bem. Dê uma olhadinha nos outros vídeos do canal, que lá pode ter uma mensagem bem bacana para você. Lembrando que o oráculo e o tarô, eles escolhem com quem eles querem se comunicar, e por aqui são muitas pessoas, são muitas energias. Pegue para você somente aquilo que te eleva, que te prospera, que vem de encontro com o seu momento, com o seu repertório de vida, de forma que agregue valor na sua caminhada de desenvolvimento e evolução, de amadurecimento, está bem? Ai, me ausentei, difícil, tá corrido, tantas coisas acontecendo. E vim aqui correndinho hoje trazer para vocês a mensagem que deve ser trazida na data de hoje, está bem? Então, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. Se for importante para você, salvar para não perder, para você ver mais vezes e ir assimilando a mensagem, está bem? E vamos lá, gêmeos. Que venha a mensagem mais assertiva, mais elevada, mais iluminada para o coletivo de Gêmeos. Mesa aberta para Gêmeos. Inteligência, simplicidade e evolução. Confie em sua sabedoria e mantenha toda a sua força para abrir os seus caminhos. Gêmeos, confie em sua sabedoria e mantenha toda a sua força para abrir os seus caminhos. Jamais julgue uma pessoa como frágil por sua aparência física, pois a energia que carrega pode motivá-la a alcançar coisas inimagináveis. Seja simples, seja correto. Fundo do deck, a conquista em suas mãos. Cuide de seu temperamento. Com sagacidade, força de vontade e energia positiva, você será capaz de conquistar tudo aquilo que deseja, além de contribuir com o sucesso daqueles que compartilham a vida com você. Mensagem importante, porque aqui vem falando de você tendo recursos. E quando eu falo recursos, não estou falando de recursos materiais, mas de você tendo meios para fazer a virada na sua vida. Que tudo aquilo que você deseja tem sim a potencialidade de materialização e realização, mas agora não é hora de descansar. Agora não é hora de dispersão, mas sim de se estruturar, utilizar os recursos que você possui e fazer acontecer. Sonhar é importante. Acreditar nos seus sonhos é muito importante, mas só isso não basta. É preciso executar, é preciso agir, e ninguém fará isso por você, além de você mesmo. Vamos lá, Gêmeos. Vamos lá.
De onde vem essa energia? Oito de água. Desejo de seguir em frente. Oito de copas. Não é se afastar só de fato, fisicamente, de algo que não é bom, que não é bacana, de uma negatividade, seja lá o que for. Mas é se afastar mentalmente, emocionalmente, para que de fato você consiga se desprender, desapegar e partir para o novo, fazendo escolhas mais conscientes, de fato, seguindo em frente para o novo, fazendo diferente, conquistando coisas novas e tendo recursos para isso. A necessidade de um amadurecimento emocional. E esse amadurecimento emocional, conforme ele cresce, você diminui a codependência, você aumenta o desapego, você se constitui numa nova versão, entendendo que não é o outro te completando, seja de que maneira for, principalmente emocionalmente, mas sim você. É você por você. Como está esse geminiano? Caíram duas. Gêmeos, gêmeos, gêmeos. Despertando emocionalmente. É interessante porque a energia, desde o início aqui, tem essa questão emocional muito grande. Por quê? Porque aqui o 8 de água, o 8 de copas, fala de uma pessoa que ou ela transborda, ou ela tem a necessidade de transbordar emocionalmente. Só que por não ter autoconhecimento sobre si, em algum momento aqui, acabou tomando decisões que não vieram a agregar valor. Aqui fala de um plantio, e quando você faz um plantio, entenda, fazer ou não fazer o plantio, a colheita ela é compulsória. E aqui nesse caso, nitidamente houve um plantio, porque o 8 de copas, o 8 de água, fala de alguém que parte para o novo a partir do momento que ela fez um plantio, ela trabalhou, ela se dedicou, ela deu o melhor que ela tinha de si para poder fazer uma boa colheita. Só que essa colheita, por ter sido feita, o plantio ter sido feito de uma maneira equivocada, e quando eu falo equivocada, é pela falta de autoconhecimento. Você fez parcerias aqui de maneiras, equivocadas, a colheita não foi boa, não supriu as suas necessidades. E entenda, aqui você abriu ou está abrindo, é preciso que você adeque a sua linha do tempo, mão de toda essa estrutura que no decorrer do tempo do seu repertório de vida, você obteve essa colheita que não foi satisfatória. Então, eu entendo aqui que a maioria já fez o processo de fisicamente seguir em frente. Então, entendo aqui da finalização dessas parcerias.
em busca do que é verdadeiro, em busca de autoconhecimento, em busca daquilo que emocionalmente, verdadeiramente te nutre. E para chegar aqui nesse ponto de ter que abrir mão de uma estrutura aparentemente sólida, ou seja, fisicamente poderia parecer sólida, financeiramente parecia ser sólida, mas do mesma forma que por outras vertentes, outros nichos que compõem a vida de um ser humano, ali entrava, se esvaía pelo emocional. E quando a gente fala do geminiano, o geminiano é aquela pessoa que ela se entrega. Quando ela gosta de verdade, ela defende, ela faz tudo o que ela puder por essa parceria. E aqui você adequa para a sua realidade, seja ela uma parceria societária, familiar, amorosa, enfim. Independente de qual tipo de parceria, aqui existia sentimentos verdadeiros e genuínos, havia comprometimento. Só que aquela história, a partir do momento que Gêmeos percebe que não há reciprocidade, ele não discute, ele não fica ali. Ele sinaliza ao outro de diferentes maneiras e mesmo assim essa reciprocidade não chega. Fica tudo muito claro. Se eu não estou no mesmo grau de prioridade ao qual eu me dedico, eu vou embora, mesmo tendo que abrir mão de uma estrutura que em partes é sólida, mas que me consome, me corrói, por outro lado, me limitando, me impedindo de crescer em outros aspectos da vida, inclusive emocionais. E olha que interessante, vem falando de um geminiano que a partir do momento que acorda, que desperta para essa situação, que pode vir sim acompanhada de controle, de relacionamentos tóxicos, de aprisionamentos, vai embora, abre mão da estrutura, de sonhos, enfim, daquilo que você se dedicou em busca do novo. E como está, né, esse geminiano? Foi essa a pergunta. Ele continua num processo de despertar, mas agora não só relacionado ao entendimento que iniciou esse processo de, poxa, mas isso que está tendo aqui é desigual e é uma desigualdade que me aprisiona cada vez mais numa relação de codependência, de me diminuir. Enfim, ele continua a despertar buscando autoconhecimento, buscando agora saber o seu valor, o seu amor próprio. Por quê? Porque ele entende que uma vez tendo amor próprio, autoconfiança, poder pessoal, autocuidado, autoestima, consolidados saudavelmente, ele sabe o seu valor. Ele não vai aceitar migalhas. E abre espaço para poder viver o novo. E olha que interessante, fala de um geminiano que está nesse processo de assimilação
de quem ele é, do seu valor, das suas potencialidades e a partir daí abrindo espaço para poder receber o novo. Arcanjo Gabriel querendo entregar presentes, despertando. O tarô pode aqui estar, sim, falando com pessoas que passaram um bom tempo aqui sozinhos, sabe, num processo aqui de se reconstruir, de entendimento e agora despertando, começando a acordar emocionalmente para novos relacionamentos, despertar. E aqui vem falando com o valete de água, o valete de copas, vem anunciando uma nova pessoa entra na sua vida, um novo negócio entra na sua vida, um novo investimento entra na sua vida, um novo emprego, enfim, adeque ao seu repertório, aos seus sonhos, aos seus projetos, à sua vida socioeconômica. Mas a mensagem, inicialmente, é essa: é um geminiano despertando através do autoconhecimento, focando no nicho emocional, entendendo a importância disso e o quanto esse nicho reverbera em todas as outras áreas da sua vida, consolidando esses aprendizados, esse novo conhecimento. Não basta só abrir mão daquilo que não te faz bem e querer seguir em frente. É preciso também se despertar emocionalmente, cortar o elo que te liga ainda àquela situação que você fisicamente já pode ter abandonado, para se reconstituir, consolidar-se, amadurecer e abrir espaço para o novo. E aqui vem anunciando esse geminiano despertando. É porque é um valete despertando, começando a despertar para um novo, novos entendimentos, novos comportamentos, logo novos resultados. E Gabriel acompanhando aqui nesse processo para entregar o novo. E o pajem de copas é aquela história. Você está despertando, logo você está se abrindo para coisas maravilhosas, milagres maravilhosos. E aquela história, o impossível podendo ser possível, porque a partir do momento que você continua esse processo de despertar, consolidando novos conhecimentos, modulando novas atitudes, cada dia fazendo um pouquinho do possível, o impossível acaba se concretizando, se materializando na sua vida. E daí vem a famosa frase: o inesperado aconteceu, o inesperado veio em minha direção. Mas não é que foi inesperado. Foi o seu processo de mudança, de amadurecimento, de mudança, de construir a sua linha de pensamento que desencadeou ações diferentes e você abriu espaço para ter resultados diferentes. O que precisa ser curado nesse geminiano? Olha isso, 7 de água, 7 de copas. O 7 de copas fala de sonhos. Eu nomeio, se eu tiver que nomear em uma única palavra, essa palavra seria sonhos. E os sonhos, eles podem ser acessíveis, tangíveis, ou eles podem ser inacessíveis, logo intangíveis. Então, esse processo de amadurecimento, de desenvolvimento, faz você acordar para algumas ilusões, principalmente
Quando a gente fala de relações interpessoais, as relações interpessoais, elas fazem parte da natureza do ser humano. Não somos uma ilha. Para tomar o café da manhã, você precisa se relacionar com alguém. Como assim, Mi? Você vai ter que ir na padaria. Você vai ter que conversar com alguém, solicitar o pão que você quer, entende? Então aqui, assim, um exemplo muito simples, muito básico, corriqueiro do dia a dia. Então o 7 de copas aqui vem falando do acordar para algumas ilusões. Quando a gente fala de relacionamentos afetivos, é acordar para uma consciência que até então estava adormecida aqui. Como assim? Acordar para a necessidade de uma reprogramação emocional que começa com uma reprogramação mental. Desde muito pequeno, o geminiano foi condicionado. Como assim condicionado? Aqui está falando com o geminiano que foi condicionado a dar mais do que a receber, acreditando que quanto mais ele desse, o outro naturalmente devolveria na mesma moeda, levando-se em conta o princípio da reciprocidade. Então, aqui vem a quebra de muitas ilusões com relação aos sonhos que o geminiano deseja para a tua vida a partir de agora. Não tem, olha para você imaginar a importância e a necessidade de uma reprogramação mental que resulta numa reprogramação emocional. Quantos de vocês não cresceram ouvindo aquela música, várias cantigas de criança, que fala: o cravo brigou com a rosa, a galinha ficou doente e o galo não se importou. E mesmo assim ela continuou ali, ao lado do galo, que quando adoeceu ela foi lá cuidar dele. Então percebe, se vocês começarem cada um dentro da sua individualidade, tem um condicionamento ali, uma programação que fizeram de vocês o que vocês são hoje. Então não adianta só deixar para trás tudo aquilo que foi tóxico, que foi controlador, que foi narcisista. Se você também não acordar para essas ilusões que vêm de uma reprogramação racional, involuntária, mas que fez de você quem você é. Como assim involuntária? Você era muito pequeno, você era muito pequena, você não tinha poder de mando, tampouco de decisão. Então você absorvia o que o ambiente lhe proporcionava. É sobre isso que as cartas estão falando aqui neste momento. E é desse geminiano que está acordando que não basta mais abandonar aquilo que é tóxico, que é narcisista, que não lhe prospera, que não lhe supre, que não lhe nutre, mas acordando para a necessidade de uma reprogramação e de consolidar essa nova reprogramação para abrir espaço para o que angelicalmente Gabriel quer lhe entregar. Entende? Vamos lá. Nossa, muitas coisas, só nem entrou na leitura aberta ainda. Hoje tá que tá, hein? Foram 2 dias sem leitura, o que me doeu muito, mas não tive como. Mas hoje veio que veio. Vamos lá. Quais as possibilidades para esse geminiano? 7 de ar. Autossabotagem. Faz parte da reprogramação, entende?
Você se sabota e o outro aproveita. Vocês entenderam? Tá redondinho. Desde a mensagem inicial do oráculo, vem falando que você sim tem potencialidades, que você sim tem recursos, que você tem conhecimento, que você tem sabedoria para. Já houve um primeiro despertar importante. O que eu entendo aqui, até pelo fato de estar no centro da sua leitura, você se encontra nesse novo processo aqui de despertar para modificar o resultado, seja a sua própria autossabotagem, seja não dar espaço para novas decepções, novas mentiras, novas trapaças, entende? De não permitir que o inimigo, se passando por amigo, te traga desdobramentos aos quais você não quer mais repetir na tua vida. Fundo do deck, As de Terra, a abundância, a prosperidade, nomeando em uma única palavra o As de Terra, As de Ouros, é prosperidade, um novo começo. Novo emprego, novos negócios, nova consciência, novo amor. Algo mais sólido, próspero, que traz segurança, que traz estabilidade. A materialização terrena de coisas maravilhosas. Aberto a milagres maravilhosos, a coisas maravilhosas. Olha como está redondinho. Você semeia seu futuro com objetivos claros, estabelecidos, com foco e fé. Lembrando que fé é totalmente diferente de religião, ok? Fé é aquilo que você acredita, que te ajuda, que te impulsiona, enfim, é como se fosse, né, é o seu amuleto. Vamos lá então, gêmeos? Vamos para a sua leitura aberta? É por isso que eu falo tanto da importância de se fazer terapia com um profissional e terapia com psicólogo. 5 anos de faculdade, não é esses cursinhos rápidos que tem aí, a pessoa se nomeia, sou terapeuta. Não, gente, vai fazer o negócio, faz o negócio direito. Você não quer mudança, você já não abriu mão? Você quer voltar para esse buraco? Acho que não. Então, escolher bem o profissional. Um profissional que realmente venha de encontro com as suas necessidades, que você, isso é muito importante, que você não tenha vergonha de falar das suas vulnerabilidades, porque se você tem vergonha de falar das suas vulnerabilidades, você não vai ser fortalecido logo. Você vai achar que está fazendo terapia, que está se fortalecendo, mas na verdade não vai estar. Entendeu? Então, alguém que você confie, que você consiga conversar sobre tudo, para que realmente essa transformação aconteça de maneira mais sólida e até mesmo rápida. Isso vai depender do quê? De você. É importante você ter um profissional que também saiba respeitar os seus limites, o seu tempo de desenvolvimento. Vamos lá para a sua leitura aberta. E aqui, como teve essa questão de toxicidade mesmo, de manipulação emocional, de ter que trabalhar desapego, pode estar falando sim de relações tóxicas, narcisistas e tudo mais, havendo a necessidade de auxílio, de ajuda medicamentosa, faz tratamento com o psiquiatra junto com o psicólogo. Você acelera o seu processo, entende? Em busca do novo, do desejo de seguir em frente conforme expresso na carta. Está bem? Vamos lá. Em busca de resgatar ou de conhecer a pessoa que habita em você, na sua essência.
Vamos lá, gêmeos. Já desce o dedo no like aí. Tá de ponta cabeça. Até olhei e falei, deixa eu ver. Rei de espadas. Olha aí. A verdade. O que é verdadeiro? É cortando. É estruturando. O rei de espadas fala de estruturar a sua rotina. Com inteligência, com racionalidade, sendo lógico, sendo autoridade de si, com discernimento. Enfim, tendo discernimento, é mais fácil trabalhar o desapego. E mais do que isso, seguir em frente de cabeça erguida. Porque se tudo o que aconteceu, né? Aconteceu, e você continua nesse processo bonito e evolutivo, essa situação não te define, muito pelo contrário. Se você saber utilizá-la, ela faz você crescer. Ela faz você maior do que você imagina diante do novo. Então é hora sim de erguer a cabeça, de ser analítico, de entender que o seu passado não te define e fazer julgamentos equilibrados em busca de estruturar essa nova rotina, essa pessoa que está se constituindo. Vamos ver o que mais. Valete de ouros. Olha aqui. O novo. E vem falando de novo desse novo relacionamento. Valete de água, valete de ouros. Tá meio tombadinho aqui. Por quê? Porque ainda tem aqui uma estrutura mental necessitando de ser alinhada. Ou seja, de desconstruir algumas crenças, de curar-se mesmo, de não permitir que pensamentos automáticos e disfuncionais relacionados a esse passado venha interferir nesse novo. Por isso a necessidade, e veio claramente, né, com as energias iniciais, essa questão da reprogramação. Imagina quantos anos você tem. São todos esses anos o seu cérebro trabalhando de maneira muito, né, arraigada, impregnada, um comportamento que te levou a fazer um plantio equivocado. Logo, você teve a colheita que você não queria. Então, o rei de espadas, por isso que falou tanto, né, veio aqui, de estruturar uma rotina, de fazer todo dia um pouquinho. Por quê? Porque isso consolida o discernimento que você precisa ter para fazer a colheita certa e colher, né, o compulsório desse plantio que venha verdadeiramente te nutrir. Compreende? Aqui fala do florescimento de um relacionamento. E esse florescimento vem com o seu florescimento emocional pessoal. Entende? Aqui fala que todo esse processo não tem como não ter um resultado diferente do que um relacionamento estável com uma pessoa estável. Mas é aquela história, não adianta querer o shape se você não vai para academia. Não adianta querer ser milionário se você não sabe administrar dinheiro.
Entende? Porque é aquela história, sabe, vem me chamando muito a atenção o tanto de prosperidade e de mudanças que vêm sendo anunciadas na vida do geminiano, mas a quantidade também de mensagens reiteradas. Então isso diz para mim o seguinte, não basta querer, você tem que se preparar para receber aquilo que você pede. Por quê? Porque se for entregue sem você ter o preparo, vai dar ruim. E quanto maior é o sonho, quanto maior é o pedido, maior é o estrago. Eu quero ser milionário. Eu quero aquele amor, não sei o quê, aquela pessoa recíproca. Tá, mas reciprocidade é uma via de mão dupla. Se você não se curou do passado, a outra parte vai fazer, você não vai saber reconhecer e você ainda vai jogar as feridas abertas, não curadas, não tratadas, em cima dessa pessoa. Já teve muitas leituras aqui que fala que é preciso uma limpeza para que você possa receber as bênçãos que você tanto pede. E é mensagem reiterada. Quem acompanha o canal, ou você que está chegando agora, dá uma olhada nas leituras. É mensagem reiterada em cima de mensagem reiterada. Tanto que às vezes eu até brinco, eu falo, gente, é Gêmeos Flix isso aqui. Por quê? Porque está falando, você não está prestando atenção nas mensagens, nas mudanças que você precisa fazer. Não adianta pedir e você não se preparar para receber. Não vai receber. O tempo vai passar e você não vai receber. Dá o carro na mão de uma pessoa que não sabe dirigir. Por mais que você ame essa pessoa, você vai lá e entrega o carro, ela vai fazer besteira. Ela vai atropelar alguém, ela pode matar alguém, ela pode destruir o carro, ela pode acabar com a própria vida. Então, se você quer porque aqui está falando de prosperidade material. Se você quer essa prosperidade material, vá estudar como administrar dinheiro, como administrar prosperidade. Porque senão não vai receber. Eu quero esse amor abundante, lá, 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 lá. Tá, mas você já se curou das feridas do passado? Não, eu me separei, já faz tantos anos que eu tô divorciado, tô separado, tô lá, sabe lá Deus o quê. Tá, mas você separou fisicamente e emocionalmente. Você já se curou? Porque o que eu vejo, seja nas leituras aqui coletivas, seja nas leituras particulares, individuais, as pessoas falam que estão fazendo, mas na verdade não estão. E depois reclama que não está acontecendo. Você não está sendo efetivo. Não, comecei a fazer terapia. Faz um mês, um dia, uma semana, daí fica 3 meses sem aparecer. Sabe aquela pessoa que só aparece na terapia no momento de emergência? Nossa, eu tenho trabalhado tanto, tanto, tanto. Eu estou fazendo tudo o que estão falando para eu fazer, para eu ter aquela entrada de dinheiro, lá, lá, lá. Tá, mas você já aprendeu a administrar todo esse montante? Porque senão vai entrar e você vai fazer aquele M gigante e você vai voltar para o lugar que você saiu, se não for para um lugar pior. É sobre isso. Trabalhar as ilusões. Entende? O que mais para Gêmeos? Olha aqui. Olha aqui. Rei de Ouros. É aquela pessoa que verdadeiramente trabalhou cada fase do processo, onde cada fase do processo foi ganhando amadurecimento com fundamento. É alguém que alcança o sucesso, seja
material, seja emocional, através do trabalho duro, que supera as dificuldades, as vulnerabilidades, não se coloca mais em situações de risco e, enfim, consegue construir um império. Como assim um império? De ter um negócio próspero, rentável, de ter um relacionamento verdadeiro, recíproco, que verdadeiramente você pode contar com a pessoa que está ali do teu lado. Não é mais uma questão de dormir com o inimigo. Aqui está falando de estabilidade, de segurança, de sucesso. Por quê? Porque doeu, fez a lição de casa, aprendeu, consolidou e soube fazer as escolhas de maneira mais assertiva. É ter discernimento. Verdadeiramente aprendeu a dar o seu melhor para quem sabe receber e retribuir. Olha aqui. 2 de pentáculos. Eu crio o equilíbrio da minha vida, eu me permito ser a minha melhor versão. Sem autossabotagem, sem permitir que pessoas manipuladoras entrem na minha vida e façam de mim uma marionete, onde eu fico tendo que me equilibrar, me adaptar, fazer malabarismos com o emocional e com o material. Fundo do deck, a finalização, olha aqui. É um 10. Um 10 de espadas, colocando definitivamente um ponto final nessas questões. Para que você não, acabei de falar, não durma com o inimigo, ou seja, não confie em pessoas erradas ao ponto delas fincarem 10 espadas pelas costas. É traição. É ruína. É colapso, é exaustão. Vamos ver o que mais? Cartas querendo escapar. Se reestruturar dói. Durante todo esse processo, você vai querer fugir, você vai querer desistir. Lembre-se, existe um comportamento arraigado aí em você. E sair dessa zona de conforto vai requerer dedicação. Por quê? Porque vai gerar desconforto todo. O pintinho, ele tá ali dentro do ovo. Ele vai crescendo, ele vai desenvolvendo até que aquele espaço fica pequeno, começa a gerar o quê? Desconforto. E ele precisa o quê? Se esforçar para quebrar a casca e sair. É esse o processo. É sair dessa zona de conforto do enforcado, de parar de viver a vida morna, essa prisão aqui, que é uma falsa prisão, para desapegar e se libertar. Mas, claro, vai requerer de você dedicação, disciplina. O que mais para Gêmeos? As de paus. Novamente falando do novo, novos começos. De começar algo novo, com paixão, com vontade, com criatividade, com inspiração, com entusiasmo. Por quê? Porque aqui também tem um senso de urgência. E olha como você tem recursos. Aqui, tem um mapa.
No fundo, você sabe o que tem que fazer. Mas é aquela história. Dependendo do seu contexto, do seu repertório de vida, faz sentido também essa questão da autossabotagem e das ilusões, porque faz parte desse processo de codependência emocional tóxico. Por quê? Porque aqui tem algo que é fisiológico, é orgânico. Como assim? Dentro do nosso corpo tem reações químicas. E essa relação tóxica aqui, quando você recebia, eu vou colocar como migalhas, porque não te nutria ao ponto de você ter que abandonar essa estrutura. O seu organismo, quando recebia essas migalhas emocionais, despejava no seu corpo dopamina. E dopamina é algo que traz satisfação, traz bem-estar, mesmo em relações abusivas, enfim, que não te nutre. Entende? Então, dependendo do tempo que você esteve sobre essa dinâmica em diferentes relações, desde criança, o seu corpo fica ali na espera dessa dopamina. Talvez ainda através de lembranças do passado, por isso o emocional ainda muito ligado. Fisicamente, você pode estar afastado da situação, mas emocionalmente não. E daí fica relembrando situações em busca dessa descarga de dopamina. Isso é fisiológico, é orgânico, é ciência natural que o seu próprio corpo realiza em você. Então, é aquela história, eu até sei o que eu tenho que fazer, mas chega um dado momento eu não tenho disposição, eu não consigo, eu travo. Por isso que eu falo sempre, busque auxílio profissional. Porque o novo está disponível. A vida, o universo, a espiritualidade, nomeie como melhor tiver afinidade que venha de encontro com a tua fé, com aquilo que você acredita, está colaborando para que as coisas aconteçam. Mas, novamente, só de fato vai acontecer se você contribuir para. Entende? E aqui vem falando sobre isso. O fogo, falando da necessidade de elaboração, de transmutação, de ressignificar essas questões do passado, para abrir espaço para o novo, ainda mais para esse geminiano que já está nesse processo de nova consciência. Poxa, então quando eu esquematizo tudo na minha cabeça, mas na hora que eu vou executar eu não consigo, mesmo já estando talvez fisicamente distante dessa situação tóxica, isso acontece por quê? Porque o meu cérebro, o meu organismo, o meu sistema fisiológico ainda está nessa programação em busca dessa dopamina. Entendeu? Fez sentido aí? Vamos lá, que mais? O que mais para Gêmeos? Olha aqui. Gente do céu, é um rei de ouros com 10 de pentáculos. Espere a chegada de sucesso, de felicidade. Você aqui vem falando, aqui o centro dessa leitura, novamente, adeque a sua linha do tempo, mas o centro da leitura está falando com o geminiano que está nesse processo de autoconhecimento, de em busca do novo, de fazer diferente já há algum tempo. E aqui fala de um geminiano que já, digamos assim, colecionou algumas derrotas nessa tentativa de estruturar o novo. Esse 10 de pentáculos vem falando justamente disso, você está muito próximo, ou seja, cada vez que você tentou e não deu
o resultado que você queria, em vez de você desistir, em vez de você ficar reclamando, em vez de você jogar a culpa no outro, nesse processo de construir uma nova linha de raciocínio, você parou e falou: opa, descobri uma maneira de não atingir o objetivo que eu quero alcançar. Então, eu vou reestruturar e vou tentar de uma maneira diferente, por um novo caminho, para chegar aonde eu quero. E esse 10 de pentáculos vem falando que você já está muito perto. E que você merece. Merece esse sucesso e merece esse amor. Olha a estrutura. Tem edificação sólida, tem chaminé ativa, tem prosperidade, tem amigos fiéis, tem família de verdade. Tem abundância e prazer. Olha quantas uvas. Gêmeos. Vamos ver aqui o que mais. Rei de paus. Liderança, esteja no comando, com determinação, com independência, com afinco, com otimismo. Porque, apesar dos pesares, e você talvez nem tenha noção disso, você é uma pessoa que inspira outras pessoas. Você só precisa, de fato, continuar se organizando, se estruturando para alcançar o que você deseja. O que mais? Ia falar só mais uma, virou um monte. Fundo do deck, Rei de Copas. Olha só. Rei de Copas. E aqui nós temos 3 de Pentáculos. Receba pessoas em seu coração. Abra as portas para possibilidades que não existiam antes. Os amantes, a carta de vocês, os enamorados, que fala de escolhas importantes, fala de amor não só em tudo que você for fazer, mas também fala de amor afetivo, né, de amor relacional, de alma gêmea, de espíritos afins, de combinações perfeitas, parcerias perfeitas, de conexões, onde os valores são de fato compartilhados. 5 de paus, falando de fato você tendo aprendido com os outros e ter tirado o melhor daquelas situações para que você não repetisse os mesmos erros, as mesmas decisões, os mesmos comportamentos, toda a sua bagagem e as pessoas que passaram pela sua vida, você ressignificando e entendendo e pegando o melhor dessas pessoas e dessas situações para enriquecer a sua experiência, e para isso você precisou trabalhar duro. Você precisou ter paciência consigo mesmo, principalmente, para poder resetar essa programação e se reestruturar com dedicação, que a consequência é a lapidação dessas novas habilidades, trazendo essas novas qualidades, trazendo realização, resultados que são compensatórios. Interessantíssima a leitura de vocês. Vamos lá. Mensagens finais do tarô para o geminiano, por aqui mais para cima.
Rainha de Pentáculos, aprendendo que quem cuida também merece ser cuidado. Então lembra lá no começo que eu falei de um geminiano acreditando que ele tinha que fazer muito para poder receber? Agora aqui, ó, você virou uma rainha de pentáculos, a energia da rainha de pentáculos, que é a abundância. Então você entendeu que muito mais do que cuidar e se preocupar com o bem-estar dos outros, você precisa primeiro cuidar de você, do seu bem-estar, e que você é capaz, sim, de ser feliz com as suas escolhas, consigo mesmo primeiro, para depois abrir espaço para o outro. O enforcado novamente com a carta do Sol, ou seja, ressignificando tudo aquilo que não é possível ser mudado. Entende? Não tenho como mudar o meu passado, não existe teletransporte. E que bom que não existe, porque senão não haveria esse processo de entendimento, de desenvolvimento, de crescimento. E aqui você entendendo e compreendendo, muito mais do que entender, é compreender o processo e confiando nesse processo, na realização, na clareza, na positividade, na liberdade, na iluminação, na sua iluminação pessoal. Vamos ver o que mais. Oito de copas. Novamente, o 8 de copas. Você se afastando definitivamente. Trabalhando, enfim, definitivamente indo embora. Já aqui, ó, em terra firme e deixando o emocional, ou seja, elaborando, se distanciando, desapegando, não mais indo em busca, mesmo que inconsciente, de memórias desse passado tóxico em busca de dopamina, e sim fazendo novas memórias, novos comportamentos saudáveis, sadios, para ter essa sensação de bem-estar. Fundo do deck, a Imperatriz. Linda. Você, enfim, confiando no seu poder pessoal, no seu talento, na sua capacidade de seguir em frente com os pés no chão, trazendo resolutividade para qualquer situação que possa, ainda atravessar o seu caminho, porque a vida continua e ela é assim mesmo, mas trazendo acolhimento a si mesmo, trazendo fluidez para a sua vida, não permitindo mais se manter paralisado, apegado em situações que não te elevam, que não te prosperam. Vamos lá, Lenormand. Vamos ver o que o Lenormand tem para vocês. Peguei aqui todas as cartinhas. O que mais pode ser dito, se é que pode ser dito, do já apresentado na mesa? A sensação que eu tenho é que essa é a última fase de despertar, é a cereja do bolo para todas aquelas mensagens que vêm sendo anunciadas de prosperidade, de abundância para Gêmeos. Vamos lá? Olha aqui. Carta da árvore. Falando dessa solidez, falando desse progresso, falando, enfim, o momento de colher o que plantou. Interessante como a semeadura está
né, tá forte nessa leitura. Ela bateu aqui, carta da força. Fazer o que é necessário nesse momento para dominar aquilo que quer ali continuar, né? Que está acostumado, de ter coragem, de ter vigor, de ter bravura para superar as vulnerabilidades e fazer, enfim, ter a vida que você merece ter. E aqui vem falando desse momento de colher, fala de prosperidade, fala de evolução em todos os setores da sua vida, como eu já havia falado lá no início da leitura. Fala, quando se fala de relacionamentos, de amor duradouro, podendo ser de vidas passadas, e já tinha aparecido aqui com a carta dos enamorados, de almas afins, de almas gêmeas, enfim. Fala de longevidade. Fala da ancestralidade, também contribuindo da maneira como se é permitido para que as coisas voltem a ter equilíbrio e você continue nesse seu processo de evolução, uma vez que eu percebo aqui nitidamente que você passou aqui por um processo que os seus ancestrais, por algum motivo, não conseguiram concluir. E você é fruto do processo de evolução deles, e aqui você vem concluindo. Então tem o apoio também dessa ancestralidade para que você possa colher esses frutos. O ramalhete, olha isso, a carta do buquê, falando de merecimento, de aceitar o novo, as novas oportunidades, que chegou o momento de ter tranquilidade, de ter felicidade. Novamente falando dessa questão do florescer. É você florescendo, é a vida afetiva florescendo, é a mudança em todos os nichos da sua vida florescendo. O que mais? Para Gêmeos. A casa. A casa é o quê? É o aconchego, é a proteção, é a felicidade, é a estabilidade, é o equilíbrio, enfim, o equilíbrio. Olha isso, Gêmeos. De você podendo, enfim, confiar nas pessoas que estarão ao seu lado. Fala de relação próspera, segura. Fala dessa questão de iniciar uma nova família. Fala dessa questão de reciprocidade. Fundo do deck, o anel. O compromisso, o sucesso, o comprometimento, a parceria, o desenvolvimento. De você, enfim, estando pronto para os próximos passos da sua vida. Seja um novo relacionamento, seja um novo empreendimento, uma nova sociedade empresária, seja o que for. Vamos lá? Oráculo das Benzedeiras. Meu Deus do céu, agora que eu me dei conta, a leitura tá enorme, já se passou muito tempo. Vamos lá. Vamos finalizar isso. Mensagem para Gêmeos. Gratidão. Seja grato, sinta-se grato. Foi difícil, foi doído, foi. Mas era um aprendizado que você tinha que aprender, tinha que consolidar. O que mais para Gêmeos? Planejamento, varredura e verdade. Planejar a nova rotina, fazer a reprogramação para,
Mandar embora a negatividade, os pensamentos disfuncionais. Por quê? Porque o que importa para você agora é só a verdade. É só aquilo que verdadeiramente é real, que nutre, que prospera, que agrega. Última cartinha, deixar fluir. Deixe apenas acontecer. Faça a sua parte e deixe as coisas acontecerem. Receba o novo, esteja de coração aberto para receber o novo, porque a sorte está com você. É momento de se arriscar. E por que é momento de se arriscar? Porque gato escaldado tem medo de água fria. Por isso arriscar. Para você se abrir um novo, até por conta de toda essa situação, pode ser nomeado como um risco. Nossa, mas eu vou tentar, eu vou permitir. Será que eu tô pronto mesmo? Permita-se. Vamos lá. A leitura tá grande, mas eu vou pegar a centelha divina para ver qual a mensagem ela tem para vocês. Coloca no 2x. Porta aberta, iluminação. Olha aqui. Vamos lá. Uma mensagem para Gêmeos. Livre, leve, solta. Não procure na sombra aquilo que só existe na luz. Show negatividade, show pensamento disfuncional. O mundo externo é a sua sombra. A sua consciência é a luz. O mundo que você vê sai de você, do seu eu sou. Você é a luz do seu mundo, ilumine o mundo por onde for. A luz que sai de você merece brilhar. Eu sou a luz do meu mundo e eu escolho brilhar. Fundo do deck. Os eventos do mundo físico são a manifestação material de energias interiores que você cria com a sua forma de pensar. Pensamento é energia. Torne-se consciente da qualidade dos seus pensamentos e escolha pensamentos mais saudáveis. Comece acreditando que você consegue. Não coloque na sua cabeça que nada que não queira materializar. Não coloque na sua cabeça nada que não queira materializar. Pense agora onde você gostaria de estar. Então comece a visualizar isso desde agora, pois o corpo só vai aonde a mente já foi. Lembre-se que você é consciência e que tanto o seu corpo como a sua mente são seus veículos, são os seus recursos. Faça a seguinte afirmação: eu sou consciência, se eu posso ir na mente, eu posso ir no corpo. Tá redondinha a leitura de vocês. Redondinha. Eu queria pegar Jardim dos Anjos, mas vai ficar muito grande a leitura. Vamos lá. Eu vou ver. Dependendo de como for. Não vou. Porque daí eu fazia a continuidade da energia dessa leitura só voltada para relacionamento. Eu vou ver, mas eu não garanto. Eu acho que não vai dar tempo, gente. Tá corrido por aqui. Mensagem final com o oráculo das intenções. Força. Há situações que necessitam do empenho maior para se concretizarem. Coloque energia, força e empenho para se direcionar à finalização desejada. Renovação. As energias precisam ser renovadas, ciclos se encerram para que outros se iniciem com vigor e vitalidade. Aceite com gratidão as mudanças que o universo propõe. Vamos lá, socorro Deus. Acho que eu não fiz uma leitura tão longa como essa. É por isso que as leituras particulares, quando não são gravadas, elas acabam durando 2 horas.
Eu sempre quando pergunto, né, eu falo, uma média de 50 minutos. Porque aí que tá, se as mensagens vão vindo, não sou eu que vou interromper. E estando com a pessoa e ela também trazendo informações, porque eu já falei, eu não sou adivinha. Eu faço a interpretação das cartas. Eu sabendo do contexto, fica mais fácil para encaixar aqui a mensagem que está sendo trazida pelo oráculo e pelo tarô. Vamos lá. De se encontrar o caminho mais assertivo, entende? Porque nem tudo aqui é ocultismo. Vamos lá, pé no chão. Mensagem para esse geminiano que tá na reta final aqui, Gabriel, querendo entregar. Liderança. É hora de você assumir o seu poder e posição de liderança e guiar os outros com amor. A outra cartinha que caiu, arcanjo Zadkiel, compaixão. Suavize seu coração em relação a esta situação e todas as pessoas envolvidas, incluindo você. Ou seja, suavizar o coração para quem já está, né, longe da situação física. E por isso aqui saiu a gratidão. É entender que tudo aconteceu, teve o seu porquê. E com toda certeza, um dos porquês era para que você evoluísse, para que você progredisse e consolidasse aprendizados que você ainda não os tinha, para que você seja uma pessoa melhor, conquiste novas coisas e cada vez mais se sinta completo por si mesmo e realizado diante das suas escolhas assertivas. Está bem? Fundo do deck, arcanjo Azarrael. Conforto. Estou com você em sua hora de necessidade, ajudando seu coração a se curar e confortar. Perfeita a leitura de vocês. Redondinha, extremamente redondinha. É isso, gêmeos! É isso que eu tenho para vocês. Desculpa pela leitura extensa, mas, enfim, informações importantes para quem realmente está disposto a ter uma vida de qualidade com pessoas de verdade, relacionamentos reais e saudáveis ao seu redor. Link para leitura particular na descrição do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta se possível, salva, compartilha. Um beijo enorme para vocês e até a próxima leitura.